final desta aula, espero que você reconheça a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, reconhecendo giros e voltas de 90 graus, 180 graus e 360 graus. Começaremos a falar sobre o círculo. Nós vimos na aula anterior que meia volta equivale a 180 graus. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui no meio nós temos o ponto de origem dessas duas semirretas. Então, aqui no meio eu tenho o ponto de origem, aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho uma outra semirreta, ok? Então, esta abertura aqui de meia volta é equivalente a 180 graus. Nós vimos também nas aulas anteriores que se meia volta equivale a 180 graus, 180 mais 180, 360. Então, nós temos aqui, ó. Então, imaginem que eu tenho aqui, ó. Aqui é o ponto de origem, bem no centro. Então, eu tenho duas semirretas aqui, uma em cima da outra. Então, quando elas estão uma em cima da outra, eu não possuo abertura nenhuma. Então, é 0 graus. Conforme vai abrindo, ele vai me gerando aqui 1 grau. Okay. Quando eu falo em círculo, né? Se eu pedisse para vocês pensarem numa figura, a primeira figura, acredito eu, que vem à cabeça de vocês seja o relógio. Nós vamos falar um pouquinho então sobre o relógio. Se a gente observar o relógio, né, o analógico, o que acontece nesse relógio analógico? Eu posso observar que os números aqui desse relógio analógico, ele não está colocado de qualquer maneira. Se eu observar bem, todo relógio analógico, ele segue um padrão de distanciamento. Então, como foi feito isso, né? Então, eu posso colocar os números no lugar que eu quiser, na posição que eu desejar? Não. Para que eu construa um relógio correto, eu preciso utilizar os ângulos, ok? O que nós podemos observar aqui nesse relógio? Então, observem, ó, que aqui eu tenho um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se eu observar bem, no meu relógio eu tenho 12 partes. Então, o que nós vamos fazer com essa informação? Nós vamos fazer o seguinte, então, ó, eu peguei, desenhei um relógio aqui, dividi ele em 12 partes. Então, aqui, ó, eu tenho 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Então, eu tenho 12 partes, mas observem bem que é uma circunferência. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar, né, nós falamos já que uma volta completa é igual a 360 graus. Então, se eu pegar essa volta completa aqui e dividir por 12 partes, que foi o que eu dividi aqui, nós teremos um total de 30. Então, o que significa isso? Significa que cada pedacinho desse daqui, cada fatia desse relógio, equivale a 30 graus, ok? Então, vamos observar aqui. Então, agora nós temos um relógio, e nesse relógio ele está marcando 1 hora, ok? Então, nós temos aqui os ponteiros. Então, eu posso imaginar que esses ponteiros, eles sejam as minhas semirretas. Por quê? Porque eles partem do mesmo ponto de origem aqui. Então, nós temos o vértice, que é o ponto de origem, que é o centro do relógio. Aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho uma outra semirreta. E esta região aqui é um ângulo. Então, o que nós descobrimos ali no slide anterior? Então, eu peguei 360 graus e dividi por 12 partes, porque o meu relógio tem 12 partes. Então, cada parte desta daqui, ó, equivale a 30 graus. Então, este pedacinho aqui, ó, este ângulo,
é igual a 30. Mas para que preciso saber disso, professora? Vamos lá. Olhando aqui, nós temos um relógio, ok? E nós vamos marcar aqui novamente 1h, certo? Então, nós temos aqui, ó, uma semirreta, e eles partem do mesmo vértice, do mesmo ponto de origem. Então, esta região aqui, ó, formou um ângulo. Então, nós vimos lá anteriormente que cada fatia desse relógio equivale a 30 graus. Então, aqui, ó, quando o relógio marca 1h exatamente, eu tenho uma fatia de 30 graus. Então, esta medida aqui é equivalente a 30 graus. Vamos olhar um próximo exemplo aqui. Então, nesse relógio aqui, agora nós temos 5 horas, ok? Então, nós vamos determinar este ângulo aqui, ó, em roxo. Então, o que eu vou observar aqui, ó? Este ângulo aqui, ó, quantas fatias eu tenho, quantas partes eu tenho neste ângulo. Então, ó, vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fatias. 5 fatias de quanto? Cada fatia tem 30 graus. Então, 5 vezes 30 é igual a 150 graus. Vamos falar um pouquinho agora sobre triângulos. Vamos fazer uma experiência? Então, atenção! Então, vocês irão aí em uma folha desenhar alguns triângulos. Qualquer formato que vocês quiserem, ok? Feito isso, vocês irão colorir os ângulos, ok? Então, nós vimos na aula passada, no vídeo passado, que nós temos dentro das figuras os ângulos. Então, vocês irão pintar aqui, ó, cada ângulo de uma cor, ok? Feito isso, vocês irão fazer o seguinte: vocês irão recortar, separar os ângulos. Então, imaginem aqui nessa primeira figura aqui, vocês irão cortar, fazer um corte aqui e um corte aqui, ok? Vai dividir esse triângulo. E vai fazer o que com esse triângulo? Vocês vão juntar as partes coloridas, que vai ficar desta maneira aqui. Nesses desenhos aqui, eu tive a colaboração da minha filha Carmen, ó. Ela pintou bem colorido para ficar bonito para vocês. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu recortei e juntei aqui, ó, os 3 ângulos, certo? Então, se eu observar bem aqui, ó, o que aconteceu? Eu posso perceber que aqui, ó, ele formou meia volta, ok? E como nós vimos já anteriormente, meia volta é igual a 180 graus, certo? Ah, professora, mas só deu certo com esse, não vai dar certo com mais nenhum. Eu te desafio. Vamos para o próximo. No próximo agora, ó, eu recortei esse daqui. Então, ó, cortei aqui e cortei aqui no meio, certo? E juntei os ângulos, ó. Observem novamente, ó, que ele formou meia volta novamente. Meia volta, como nós vimos, é igual a 180 graus. Agora, vamos fazer com este terceiro triângulo aqui. Nesse terceiro triângulo, eu recortei novamente e juntei os ângulos. Então, ó, observem bem, ó. Novamente, eu tenho meia volta. Meia volta é equivalente a 180 graus. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Agora, o que nós vamos fazer? Então, eu desenhei aqui e coloquei as medidas dos ângulos. Então, ó, este ângulo aqui mede 63 graus, este 63 e este 54. Vamos fazer um teste? Se eu somar este ângulo e este ângulo, que valor será que eu vou obter? Se eu somar esses valores, eu vou obter 180,
Se você não acredita, pause esse vídeo e faça a conta. Mais um exemplo. Neste outro aqui, nós temos 135 graus, 27 graus e 18 graus. Somando, nós vamos obter o valor 180 graus. O que podemos concluir então? Podemos concluir que em qualquer triângulo você pode fazer o desenho que você quiser. Quando você marcar os ângulos e recortar e fazer a montagem, sempre será 180 graus. Então, o que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir com isso que a soma dos ângulos internos, ou seja, dos ângulos de dentro, de qualquer que seja o triângulo, será igual a 180 graus. Agora, nós vamos falar sobre os quadriláteros. Uma definição. Quadrilátero é toda figura que possui 4 lados. Em breve, veremos mais detalhes. Outra experiência, que hoje eu estou cheia de experiências, ok? Então, nós vamos fazer agora a experiência com quadriláteros. Tive novamente a participação da minha querida filha aqui. E ela pintou aqui bem bonito todos os ângulos. Então, nós desenhamos aqui um retângulo, um trapézio e um paralelogramo, tá? Poderia fazer um quadrado, qualquer figura que tenha 4 lados. Você vai desenhar aí. Depois eu quero fotos, hein? Feito isso, vocês pintarão aqui os ângulos e vocês vão recortar a figura. Então, ó, vocês vão recortar aqui e aqui no meio, aqui no meio e aqui no meio, aqui e aqui, ok? E vamos fazer as montagens, vamos montar esses ângulos, ok? Então, neste primeiro aqui, ó, o retângulo, eu dividi e juntei os ângulos. Observem que agora, atenção, observem que agora, o que eu formei aqui, ó? Eu formei uma volta completa. Uma volta completa, a gente viu que é igual a 360 graus. Será que isso vai acontecer nas outras figuras também? Vamos fazer o teste. Neste trapézio agora, ó, então, ó, juntamos os ângulos e observem que eu tenho novamente uma volta, ou seja, 360 graus. Será que vai dar certo com o paralelogramo? Ó lá, novamente, juntando aqui, nós temos uma volta completa, ou seja, 360 graus. Será que isso é verdade? Então, vamos pegar aqui algumas figuras com as medidas dos ângulos internos. Então, nós temos aqui, ó, 53, 127 graus, 53 graus e 127 graus. Se eu somar esses valores aqui, será realmente que eu vou obter o valor 360 graus? Sim, eu vou obter. E se eu pegar um quadrado, professora? Né? Olha lá, observem que quando ele tem esse desenho aqui, ó, significa que é um ângulo reto, ou seja, ele mede exatamente 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto, 2, 3, 4 ângulos retos, ok? Então, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360, ok? Então, sendo assim, o que podemos concluir com essa experiência? Podemos concluir que a soma dos ângulos internos, ou seja, ó, se eu somar os ângulos internos de qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero, a soma sempre será igual a 360 graus. Muito obrigado pela participação e eu aguardo vocês na próxima aula.